Apóstolos, no capítulo de número 3, acerca do milagre, a cura que esse homem, ele recebeu através do poder que há no nome de nosso Senhor Jesus. Jesus, ele deixou o seu ensinamento para os seus discípulos, dizendo que tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. A Bíblia diz ali que Jesus, ele também ensinou seus discípulos, dizendo que se eles crescem no Senhor e naquele que enviou, que era o Pai, eles também fariam obras maiores ainda do que Jesus. Porque Jesus Cristo, ele iria para o Pai, mas os seus discípulos iriam estar aqui ainda na terra, representando o Senhor, anunciando o teu Evangelho. Jesus, ele deixou bem claro ainda antes dele subir para a glória, dizendo que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então os discípulos de Jesus, quando eles caminharam com Jesus, eles tiveram, irmãos, o privilégio de ver com teus olhos, contemplar os milagres, contemplar as maravilhas, contemplar os prodígios que Jesus havia feito e realizado. Então a Bíblia diz que depois que Jesus, ele então assenta à direita de Deus, ele envia o Espírito Santo. Agora os discípulos de Jesus, os homens que Jesus escolheu, os 12, eles dão continuidade à obra de Deus. A Bíblia fala que Pedro e João, que eram considerados os dois principais homens naquela época da igreja, a Bíblia diz como eles tinham essa grande responsabilidade. A Bíblia diz que todos os dias eles subiam ao templo para orar. Todos os dias eles tinham uma hora marcada, a hora 9. Então você vê que a vida desses homens, irmãos, era a vida de oração. Aqui nós já podemos entender que para nós viver um milagre de Deus, se a gente não ter uma vida de oração, se a gente não buscar ao Senhor, se a gente não se colocar na presença de Deus, se torna impossível de Deus realizar o milagre. Hoje nós podemos olhar para a nossa geração, para o nosso tempo, nós podemos dizer que está tendo poucos milagres, que a gente não está conseguindo mais ver aquelas obras que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta, porque falta a oração, falta cada um de nós se colocar na presença de Deus, falta nós abrirmos verdadeiramente o nosso coração com sinceridade, e de nós se aproximar de Jesus com o nosso coração puro, e principalmente com a nossa fé, com a nossa certeza de que quando nós clamamos a Ele, quando nós pedimos a Ele, o Senhor, ele está ouvindo, ele está nos ajudando. Então esses homens, a Bíblia diz que eles estavam subindo a hora 9. Eles estavam subindo para o templo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ali também existia um homem que desde o ventre da sua mãe, ele já estava coxo. Olha para vocês verem, irmãos, o mistério que desde o ventre, a Bíblia fala que já desde o ventre, quando ele estava sendo formado ali no ventre da mãe dele, nós sabemos que quem faz o homem, quem dá a vida ao homem é Deus. Então quando Deus permitiu que esse homem fosse existir, Deus permitiu que ele viesse a estar com essa deficiência. O Senhor, ele permitiu que já dentro do ventre da mãe dele, ele já nascesse com essa dificuldade que era de não poder andar, que era de estar atrofiado ali. Imagina ali quando ele nasceu, para o pai, para a mãe, nasceu ali aquela criança já com aquela dificuldade, com aquela deficiência, ainda a criança não estava ali ainda no processo de caminhar, mas quando chegou o tempo ali dele poder começar a firmar os seus passos, primeiros passos, ele não conseguia firmar. Ele simplesmente só se gatinhava, só se arrastava. E naquela época o povo judeu, eles tinham isso como uma lei, que todos aqueles que nascessem nessa condição, eles eram malditos, eram amaldiçoados. Então a vida daquele homem, a história daquele homem agora estaria debaixo de uma maldição.
Com certeza nem os seus pais não queriam nem mesmo cuidar daquela criança. E a Bíblia fala que esse homem, ele cresceu, e o seu destino foi viver, meus irmãos, uma vida mendigando. Foi viver uma vida na sarjeta, uma vida agora pedindo esmola, porque nem mesmo a família dele quis o aceitar. A Bíblia diz que todos os dias esse homem, ele era posto à porta do templo. Porque ali na porta do templo, ali era um lugar muito movimentado. As pessoas sempre estavam subindo ao templo para orar, para estarem ali. Então ali, aquele homem era colocado ali com uma cestinha, com uma bolsinha para poder pedir esmola. Aquele homem, ele já era um homem que já tinha a idade aproximadamente já dos seus 50 a 60 anos. A Bíblia fala ali no capítulo de número 4 que ele ficou nessa situação há 40 anos. Esse homem, ele vivia já 40 anos naquela situação, naquele estado ali de paralisia, sem poder caminhar, sem poder andar. Todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia a história daquele homem. E a Bíblia fala que aquele homem, ele se conformou naquela situação. O que restava para ele era só pedir esmola. Ele voltava, alguém levava ele lá, e quando as pessoas chegavam no final do dia, ia lá, buscava ele, pegava o dinheiro dele, e no outro dia colocava ele na... Assim era a vida daquele homem. Mas a Bíblia fala que chegou um dia como qualquer outro dia. A Bíblia fala que Pedro e João estavam subindo aquele caminho. Aleluia. Talvez, eu imagino, olhando, meditando nessa palavra, quem sabe Pedro e João já tinham passado ali outras vezes. Mas aquele homem ali, infelizmente, ali não pôde enxergar, não pôde ver esses homens. Aleluia. Devido àquela multidão sempre está passando naquele caminho. Mas a Bíblia diz que um dia que Pedro e João, ele estava subindo, a Bíblia fala que esse homem olhou para eles. E ele estendeu as suas mãos pedindo para eles dar uma esmola para ele. E a Bíblia fala que quando então Pedro, olhando João, fitando os olhos ali naquele homem, a Bíblia fala que quando João olha para aquele homem ali, aquele coxo ali no chão, a Bíblia fala que ele estava então esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando ali receber talvez uma moeda. Porque no coração dele não tinha mais a esperança. No coração dele não tinha a fé de crer que aqueles dois homens eram homens de Deus, que poderia, através da vida deles, um milagre acontecer. Ele estava ali apenas esperando um recurso financeiro. Era essa a visão dele. Ele não tinha uma visão de fé. Ele não tinha fé para ser curado. Então ele esperava receber de Pedro e de João apenas uma esmola. Mas só que ali, naquele dia, era o dia que Deus queria mudar a situação da vida daquele homem. Era o dia que Deus nos tinha preparado para aquele homem, ele recebeu o milagre. Aqui era um propósito de Deus. Deus, ele permitiu aquele homem nascer naquela condição. O Senhor permitiu toda aquela época ele passar de dor, de sofrimento, porque naquele dia, Deus já tinha reservado o dia do milagre para aquele homem. Às vezes nós não entendemos, irmãos, o porquê de muitas lutas. Às vezes nós não entendemos o porquê de tantas provações, o porquê que nós passamos por tantas dificuldades na nossa vida. E às vezes tem muitas pessoas que diante de todas essas situações, eles já não conseguem mais usar a sua fé. Eles já não conseguem mais enxergar que Jesus está na sua vida, que Jesus pode mudar a sua situação. Quantas pessoas que talvez chegam numa situação onde o câncer, ele começou a surgir na sua vida. A pessoa, ela se desespera. Ela vai lá no médico, o médico fala, olha, não tem mais o que fazer. A pessoa, ela começa então a viver uma vida agora de sofrimento. Ela começa agora a ser afrontada, a ser amedrontada por aquela enfermidade, aonde ela só se lamenta, onde ela simplesmente acha que é o fim dela, da sua vida.
mas não consegue olhar, não consegue ver que Jesus pode mudar essa situação. Quantas pessoas que talvez, meus irmãos, estão com doenças, enfermidades, mas que já não crê mais na cura do Senhor, já não crê, já não busca mais no milagre, talvez está esperando somente através dos remédios, talvez está esperando somente através daquilo que o médico está falando, talvez está esperando somente ali no recurso humano, e se esqueceram de olhar para Jesus, que pode fazer um milagre como ele. Então esse homem pode glorificar a Deus. Então a doença desse homem, essa dificuldade que ele tinha, não tinha, meus irmãos, o que fazer. Não tinha um médico, não tinha nada que pudesse mudar a situação dele. Porque para Deus, irmãos, ele fazer milagre, Deus ele só pode fazer milagre quando não há mais o que fazer. Enquanto ainda há um recurso para você lutar, para você correr atrás, Deus ele te dá a oportunidade para você correr, para você lutar. Mas agora quando você chega no seu limite, quando você se esgota, quando você chega no seu nível máximo, que você não consegue mais ver e enxergar como que vai o milagre acontecer na tua vida, aí é que Deus age. E aí, meus irmãos, é que Deus ele se manifesta. Esse homem, quando ele estende as suas mãos esperando uma esmola, a Bíblia fala ali que Pedro, que João, eles dizem para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eles tinham uma coisa que era muito mais preciosa do que o dinheiro. Eles tinham algo na vida deles, meus irmãos, que era a presença de Jesus. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Eles eram dois homens ungidos pelo Senhor. E quando Pedro ele olha para aquele homem estendendo as mãos, movido ali pelo Espírito, pela fé de Pedro, pela fé de João, a Bíblia diz que então ele diz: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levante. A Bíblia diz que Pedro então pega na mão direita daquele homem, levanta ele. Aquele homem, talvez sem entender, ele não teve reação, ele não teve atitude, ele não conseguiu de si mesmo se levantar. Foi Pedro que teve que pegar na mão dele, puxar ele e levantar. E a Bíblia diz que ali então ele saltou. E quando ele saltou, ele começou a caminhar, ele começou a dar os primeiros passos. E quando ele começa ali a olhar e começa a ver que ele estava dando ali os seus primeiros passos, a Bíblia diz que então ele começou a andar, ele começou a pular, e ele entrou juntamente com Pedro e João para o templo, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer agora o que o Senhor ele estava falando comigo. Para que você quer o milagre de Deus? Será que você quer o milagre de Deus somente para você receber aqui e depois você virar as costas para Deus? Aqui o Senhor falou fortemente comigo aqui, meus irmãos, que esse homem, quando ele recebe o milagre, ele entra para dentro do templo de Deus. Ele começa a louvar a Deus, ele começa a glorificar a Deus. Ele passa agora a estar juntamente com Pedro, com João, agora ele passa a servir ao Senhor. O Senhor ele tem um milagre para a tua vida aqui nessa noite. Ele tem um milagre para fazer na vida de cada um de nós, mas você está disposto a servir ao Senhor? Você está disposto a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor? Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção. Tem pessoas que às vezes estão ali com uma dificuldade, com uma luta, com um problema. Aí vem até a casa de Deus, Deus ele aqui abençoa, Deus faz o milagre. Mas só que de repente, quando ele recebe o milagre, ele vira as costas para o Senhor. Ele passa então a estar agora com a ingratidão a Deus.
E o Senhor ele estava falando muito comigo sobre isso, porque hoje, infelizmente, meus irmãos, Deus não pode operar muitos milagres no meio da vida do povo. Porque o nosso coração, ele não está completamente entregue na presença de Deus. Porque Deus, ele jamais ele vai te dar uma bênção, um milagre, para depois você se afastar. Esse homem aqui, meus irmãos, ele estava sofrendo. Ele estava numa condição assim, que podemos dizer que não tinha mais saída na sua vida. Mas só que agora, quando ele vê agora um milagre acontecendo na vida dele, ele não queria saber mais de ficar pedindo esmola. Ele não queria ficar sabendo mais de ficar para o lado de fora do templo. Ele quis entrar para dentro do templo. Ele queria agora, era adorar a Deus, era servir ao Senhor. O segredo para você viver o seu milagre é você estar aqui servindo a Deus. É você estar aqui se entregando para o Senhor. Nada vai adiantar talvez você fazer essa campanha hoje, na outra segunda, talvez na outra, 3 segunda-feiras, somente para você receber a tua bênção e depois você afastar e ir embora. Deus não vai fazer o milagre. Não adianta talvez você buscar somente uma libertação para a tua casa, para a tua família. Aí você luta, Deus vai e faz a obra, mas depois você se afasta. O que o Senhor ele quer, meus irmãos, é que nós adoramos a Ele. É que nós lhe servimos a Ele, que é que nós glorificamos o nome dEle. Quando você entende que acima de tudo, além de você receber o milagre, você tem que adorar a Deus. Quando as pessoas não entenderem, meus irmãos, que primeiro é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Enquanto não existir, meus irmãos, isso no nosso coração, realmente, de verdade, com sinceridade, sem hipocrisia, o milagre não vai acontecer. Então o Senhor ele está falando com você aqui nesse primeiro dia de campanha. O Senhor ele quer que você se prepare primeiro. Ele quer que você prepare o teu altar, o teu coração, a tua vida na presença do Senhor. O Senhor ele quer manifestar maravilhas aqui nesse lugar, mas vai depender de você. Vai depender de cada um se colocar verdadeiramente na presença de Deus. Eu poderia chegar aqui e pregar para cada um dos irmãos que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Pode receber aí, mas não é isso que Deus está falando. O Senhor ele quer que nós mesmos tenhamos compromisso com Ele. Ele não quer que a gente venha somente por causa das bênçãos, das vitórias e dos milagres. Isso são consequências que acontecem na nossa vida pela nossa fidelidade ao Senhor. Esse homem, ele que aqui agora ele estava lá, juntamente com Pedro, juntamente com João, glorificando, orando, adorando a Deus. A Bíblia diz ali que todo o povo viu a ele andar e louvar a Deus. O versículo de número 9 fala: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. O que ele fazia? Ele andava e louvava a Deus. Ele estava vivendo o milagre dele. Ele estava vivendo agora andando e glorificando a Deus. Ele estava agora ali glorificando a Deus, recebendo a presença de Deus, agradecendo a Deus. Esse é o segredo, irmão. Sirva ao Senhor, mesmo na tua luta, mesmo na tua dificuldade, mas não deixe de louvar o Senhor. Tem pessoas que quando o milagre está quase chegando na vida dele, ele deixa de louvar a Deus e começa a reclamar, começa a murmurar, começa a enfraquecer a sua fé, começa só a ver problemas, só a ver dificuldade, começa a ver só impedimento. Aí ele começa a perder a visão espiritual. E aí ele lutou tanto e não chegou a bênção dele. Por quê? Porque ele deixou de glorificar a Deus.
E nós estamos vendo, meus irmãos, muitas pessoas que hoje se frustraram, deixaram seus sonhos, deixaram de buscar aquilo que até Deus colocou no seu coração. Por quê? Porque talvez esperava acontecer no seu momento, na hora que Ele queria, mas não é assim. O que é que hoje você precisa de Deus? Qual é o teu milagre hoje? Quando falamos de milagres, nós falamos de coisas impossíveis. Falamos de coisas que estão acima das nossas capacidades. Qual é o milagre que hoje você precisa de Jesus? Qual é o milagre que hoje você, que está aqui nessa noite, que você necessita que o Senhor venha realizar na tua vida? O Senhor, Ele já conhece o teu coração. Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe. Antes mesmo de você falar, antes mesmo de nós pedir, o Senhor Ele já conhece a cada um de nós. Mas agora o que nós estamos fazendo para nós receber o nosso milagre? Porque o milagre, irmãos, ele não vai cair do céu. O milagre ele não vai acontecer com braços cruzados. O milagre ele não vai acontecer, meus irmãos, de nós ficarmos na nossa casa deitadinho, esperando Deus fazer. Não, não é assim. Tem muitas pessoas que estão esperando, mas não recebem. Por quê? Porque se acomodou. Se acomodou, já não luta mais, porque já se decepcionou. Talvez cansou na caminhada. Mas só que o nosso Deus, irmãos, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas pessoas estão olhando só para os problemas, só para as lutas, para as dificuldades. Eu sempre falo isso, irmãos, e falo aí lá para os irmãos, não adianta, irmãos, a gente trazer só problema. A gente só fala só de luta, só de dificuldade, mas cadê a solução? Você pode observar, você pode ver quantas pessoas, e aí, irmão, como é que está? Na luta, na guerra, na batalha, na dificuldade, não vai, não anda. Mas aí ele termina a frase. E ele tem que falar, não, mas irmãos, mas Jesus vai dar vitória. Mas Jesus vai pelejar por mim. Mas Jesus vai me ajudar. Então a gente está vendo, meus irmãos, que a fé, ela está desaparecendo no coração das pessoas. E a cada dia que passa o milagre, ele vai depender de cada um de nós se esforçar, de nós buscar, de nós se colocar na presença de Deus. Enquanto a gente não se colocar realmente, meus irmãos, de coração, de corpo, de alma, de espírito, o milagre não vai acontecer. Enquanto a gente, meus irmãos, não santificar a nossa vida, enquanto a gente não assumir realmente um compromisso com Deus. Talvez você está aqui nessa noite, o Senhor está dizendo para você, assuma um compromisso com Ele nessa noite. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho. Será que talvez somente essa bênção que você precisa, somente é isso que Deus tem para te dar? Não. Deus tem muito mais, irmãos. Deus, Ele não quer somente talvez restaurar a tua casa, a tua família. Deus, Ele quer salvar a tua família. Deus, Ele não quer somente ali te conceder uma porta aberta, uma vida bem sucedida, não. Deus, Ele tem muito mais. Deus, Ele tem para cada um de nós muito mais além do que nós pensamos. Às vezes nós buscamos somente para aquele momento que nós estamos vivendo. E aí Deus opera na nossa vida, faz aquilo que nós precisamos e depois a gente se esfria, a gente perde a fé. A gente começa então a passar por outras lutas, e de repente nós estamos aqui de novo. Senhor, faz um milagre. Mas agora quando você está vivendo na presença de Deus, com compromisso com Deus, fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza, irmãos, que você já está vivendo um milagre. O Senhor, Ele se responsabiliza de acrescentar na tua vida. Quando você passa então a assumir esse compromisso, esse homem agora, ele assumiu esse compromisso de louvar a Deus, de estar ali, de testemunhar o milagre que o Senhor fez na vida dele.
E o Senhor abençoou a vida daquele homem de uma forma que a Bíblia fala que quando o povo viu que aquele homem estava agora andando, caminhando, esse milagre chamou a atenção de todos que estavam ali. E a Bíblia diz agora que ele estava andando com Pedro, com João. Olha com quem que esse homem estava andando, com Pedro e João. Quem eram esses homens? Andaram com Jesus. Esse homem que estava lá na sarjeta, que era um mendigo, que estava lá nas trevas, através do milagre de Deus na vida dele, agora ele estava andando com homens ungidos. E a Bíblia diz que o povo então agora começou a chegar perto de Pedro e de João para ver. E aquele milagre ali que o Senhor permitiu, a Bíblia diz que então Pedro agora ele prega a palavra. Ele explica aquilo que aconteceu, dizendo: irmãos, vocês estão olhando para nós como se fosse pela nossa santidade que esse milagre aconteceu. Não, peraí. Esse homem aqui, ele estava nessa situação, mas foi através do nome de Jesus. Foi através do poder do nome de Jesus que esse homem agora ele está perfeito. É que esse homem ele recebeu a cura. E ele começou a pregar sobre Jesus, começou a anunciar. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia, aquele povo ali que ouviu aquela mensagem, que viu aquele milagre, 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Porque quando Deus ele faz um milagre, irmãos, o testemunho, as pessoas vão olhar para você, eles vão ver o milagre de Deus na tua vida. E aonde que você for, você vai ser a diferença. Aonde que você chegar, as pessoas vão ver que Deus está contigo, e isso vai mover o coração delas. Isso vai mostrar para elas que existe Deus, o Senhor que está lá no céu, por mais que ela não acredita, por mais que ela ainda não conheça, mas através do milagre de Deus que Deus faz na tua vida, Deus alcança outros. Mas só que milagre também, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que também gera lutas. Porque tem aqueles também que não aceitam. Aqui essa multidão, eles foram movidos pela mensagem de Pedro, eles arrependeram-se. Mas a Bíblia diz que o milagre daquele homem incomodou alguns. E agora a Bíblia fala que ali no meio da mensagem, da pregação, chegam os soldados. E pega Pedro, pega João, pega até mesmo aquele homem que acabou de receber o milagre. E levam eles perante o Sinédrio, perante os fariseus, para que eles viessem a se explicar, para que eles viessem agora a dar conta daquilo que estava acontecendo, daquele alvoroço onde estava todo o povo agora glorificando ao Senhor. E eles não aceitavam, porque eles viviam na religiosidade. Eles prenderam a Pedro, prenderam a João, prenderam também aquele homem, para que no outro dia eles viessem agora a se apresentar, para estar ali a justificativa daquilo que estava acontecendo. Eles quiseram proibir aqueles homens de pregar o Evangelho. Eles quiseram agora proibir, falar para eles que não era mais para ensinar em nome de Jesus. A Bíblia diz que todo o povo estava ali. A Bíblia diz que Pedro e João eram cheios do Espírito Santo. Com ousadia ali, eram dois homens simples, humildes. E eles confrontaram aqueles homens, eles tiveram ousadia para defender o Evangelho, para defender o milagre que Jesus havia feito na vida daquele homem. A Bíblia fala que aqueles homens não temos o que fazer, que o Senhor vai mandar matar eles, vão mandar prender, mas a Bíblia diz que eles temiam o povo, porque o milagre todo mundo estava vendo, todo mundo viu o milagre na vida daquele homem, todo mundo conhecia aquele homem. E não tinha como negar o milagre daquele homem, 40 anos ali vivendo naquele sofrimento, agora ele lá também testemunhando que ele recebeu a cura. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todo o povo ali então não tinha o que fazer, tiveram que despedir eles. E a Bíblia diz que quando eles saíram dali, eles chegaram, reuniram a igreja, contaram sobre esse milagre. A Bíblia diz que então eles oraram. E a Bíblia diz assim que todo aquele lugar tremeu, o Espírito de Deus se apoderou de todos. E eles glorificaram a Deus. Viveram o milagre de Deus. É você também estar disposto não somente a glorificar a Deus, somente quando você recebe o milagre,
Mas você também está disposto a glorificar a Deus na luta, na perseguição, na barreira, nas dificuldades? É muito fácil a gente glorificar a Deus quando a gente está na bênção. Mas agora quando a gente está na prova, talvez ali a vida financeira, talvez no meio do casamento é guerra, é conflito, talvez é os filhos ali que talvez ali se afastaram da casa de Deus, estão vivendo lá nos vícios. Talvez é perseguição é no trabalho, talvez ali é aquela tentação, é aquela luta, é aquela barreira, aquela dificuldade que a tua vida não vai. Mas mesmo assim, a gente tem que viver um milagre. Aleluia. A gente tem que entender que Deus cuida de nós. A gente tem que entender que Deus está conosco. Você precisa ter essa certeza, essa firmeza no teu coração de que Deus está contigo. Glória a Deus. Se você não tem mais essa firmeza de que Deus está contigo, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está comigo deixando eu viver essa vida desse jeito? Glória a Deus, aleluia. Será que Deus está comigo deixando, olha a minha família como é que está? É briga, contenda, dissensão, ninguém se entende. Será que Deus está comigo, passando por essa privação? As lutas, as contas, está tudo aí, eu não consigo, está sufocado. Será que Deus está comigo? Se a gente tem esse pensamento, meus irmãos, a gente não pode ter esse pensamento de será. Deus, aleluia. Deus está comigo tanto na bênção, como na luta, como na prova. Imagina se Jó ele pensasse dessa maneira. Será que Deus está comigo agora? Jó ele tirava a sua própria vida. Mas ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele mesmo, ele passando por tudo aquilo. Glória a Deus, aleluia. Então não importa, irmãos, o momento que você vive agora. O momento em que você vive agora não quer dizer que a tua vida ela vai ser sempre dessa maneira. É simplesmente você ter uma atitude agora de usar a tua fé para que a sua situação ela mude. É você pegar a tua luta, é você pegar agora o que está te fazendo sofrer, é você chegar agora na presença de Deus, tomar uma atitude, se levantar e dizer para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais viver nessa vida miserável, eu não quero mais viver nessa vida de derrota. Eu sei que o Senhor é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e a partir de agora, a partir de hoje, eu quero viver o meu milagre, eu quero ver as minhas bênçãos, eu quero ver o Senhor operando na minha vida. Tenha uma atitude aqui nessa noite. A escolha está nas tuas mãos e você, a partir de hoje, eu quero o meu milagre. Você vai lutar. Glória a Deus, aleluia. E você vai correr atrás para que isso aconteça na tua vida. Aleluia. Então guarde-nos essa palavra, essa mensagem simples. Mas é a mensagem que o Senhor ele falou conosco aqui nessa noite. Se prepare. Glória a Deus. Prepare-se para que você receba o milagre de Deus. Porque se a gente não está preparado para receber, meus irmãos, o milagre não vai acontecer. A gente tem que estar preparado. Então se prepare, se coloque. Tome uma atitude, uma posição que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pode glorificar a Deus, irmãos, com palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus nos revela que nós